Iremos entrevistar Eduardo Jordão Boiadian, leiloeiro oficial do Estado de São Paulo, presidente do Sindicato dos Leiloeiros do Estado de São Paulo. Eduardo Boiadian, bom dia. Bom dia, Passo, tudo bem? Tudo bem. Edu, como é que Edu para os íntimos, Edu para os amigos, não é? Nós estamos fazendo então essa entrevista, primeira entrevista com você para o jornal Primeiro Lance Web, tá? Então, eu gostaria de saber de você, como é que você está se sentindo nesse dia de hoje, presidente do sindicato, assumindo o sindicato do maior estado do Brasil. Bom, primeiramente, queria agradecer a oportunidade e também parabenizar essa nova empreitada aí do jornal Primeiro Lance, a versão web, né? E nós aqui, no dia de hoje, estamos aqui tocando o nosso sindicato, tocando nossa vida de leilões, como sempre tocamos, e aguardando as novas iniciativas que apareçam aí para a gente estar acompanhando, né? Como é que é a tua vida hoje como leiloeiro oficial e presidente do sindicato? Olha, Passos, como leiloeiro oficial, a gente já faz isso há 15 anos, 16 anos. Quer dizer, no total são 26 anos de mercado, acompanho desde a época que meu pai foi nomeado, em 1985. Então, nossa vida de leiloeiro, hoje, cada vez mais a gente tem crescido nessa profissão, acompanhando as novidades, desenvolvimentos tecnológicos, né? Todo esse tipo de coisa a gente está acompanhando. Então, a nossa vida de leiloeiro oficial, ela é uma rotina, né? Basicamente. O que a gente não pode deixar de atentar sempre são as novidades, né? Hoje, com os leilões online que a gente tem, essa plataforma é uma coisa que não volta atrás. A participação hoje nos leilões ela é 95% via web, 5% nós temos compradores presenciais. Então, assim, isso facilitou muito a participação do público em geral nos leilões. A informação cresceu muito. Quem não conhecia leilão, acompanhando esse tipo de leilão online, passou a conhecer bastante também. Então, além de ser uma novidade, um facilitador de participação de pessoas, virou também uma divulgação para os leilões em geral, né? Os leilões hoje têm uma participação muito ampla de pessoas que nunca tinham ouvido falar de leilão. Isso foi muito importante. Na verdade, a leilão web, ele globalizou. Ele globalizou, porque hoje você vê, nosso caso, você tem bens que você está vendendo, os bens estão no Pará, Maranhão, Sergipe, Espírito Santo, Minas Gerais. O leilão está sendo feito em São Paulo e os compradores estão espalhados pelo Brasil. Então, aquela lei que o leiloeiro só pode trabalhar no seu estado, com o leilão online, você trabalha com o Brasil inteiro. Na verdade, os leilões têm que ser realizados dentro do nosso estado, né? Cada leiloeiro realiza os seus leilões dentro da sua área, que é dentro do seu estado. Os bens não obrigatoriamente precisam estar dentro do seu estado, eles podem estar espalhados pelo Brasil. Isso já acontecia antes. Quer dizer, quando os leilões eram presenciais, muitas vezes a gente já fazia isso. Os bens estavam espalhados pelo Brasil, a gente fotografava e fazia o leilão em São Paulo. Então, quanto a isso, a localização dos bens, isso não mudou muito não. Então, isso continua, só que facilitou e agilizou muito o processo, né? Você hoje, o seu nome é Eduardo Jordão Boiadian, porém a sua empresa é Jordão Leilões. A Jordão Leilões. Eu, como eu já disse, sou uma segunda geração de leiloeiros e na época o nosso mercado era conhecido meu pai era conhecido como Boiadian. E eu, no início da minha carreira, também comecei conhecido como Boiadian. Acontece que depois, com a inovação tecnológica, sites, etc., se eu colocasse Boiadian Leilões, eu não teria acesso nenhum no meu site, né? Porque Boiadian é um pouco difícil de escrever. Então, eu acabei adotando o Jordão Leilões. Os armênios, o Boiadian armênio ficaria mais difícil, o Jordão. Você tem uma ligação com a cidade do Campo do Jordão? Na verdade, se você for olhar a história da cidade, sim, né? Aquelas áreas pertenciam à família Jordão. Inclusive, tem uma rua em Campos do Jordão que chama-se Evangelina Jordão, que é o nome da minha mãe. E essa rua, na verdade, não é em homenagem à minha mãe, sim à minha bisavó. Minha mãe tem o nome de Evangelina em homenagem à avó dela. Então, a gente tem uma ligação, sim, é um lugar que eu gosto muito, mas hoje, de prático, a gente só passeio lá mesmo, né? Voltando ao Jordão Leilões, você hoje faz leilão de todos os segmentos, Edu? A gente trabalha no segmento que a gente chama leilões industriais, né?
máquinas, equipamentos, aí você tem veículos, você tem imóveis, matéria-prima, sucata. Basicamente fazemos leilões de tudo. Eu só não fazemos ainda leilão de arte e leilão de animais. Mas você é conhecedor dessa área. Pois é, leilão de arte é uma coisa que eu gosto muito. Eu comecei aos 16 anos como demonstrador em leilão de arte. Eu era aquele garoto que ia nos leilões e levantava o quadro para o público olhar, o tapete. E nessa época eu conheci bastante de arte, conheço bastante, hoje tem algumas obras porque eu gosto disso. Gostaria muito de ter uma galeria, assim, por gosto mesmo, mas ainda não consegui chegar nisso. Porque sabe, um projeto para o futuro, né? Em relação ao leilão de veículos, você realiza alguns leilões de veículos? Temos realizado aí, pelo menos quinzenalmente, leilão de veículos, vendendo os veículos tomados pelo banco de financiamento e também aqueles veículos de frota, né? Hoje, na verdade, a Jordão Leilões está num crescimento na área de veículos. Sim, é uma operação que a gente começou faz 2 anos e ela vem crescendo, quer dizer, cada dia agregando novos clientes e também número de veículos em leilão. Temos crescido bastante especificamente nesse segmento. Os compradores, hoje em dia, ela procura muito o leilão de veículos? Pastor, na verdade é o seguinte, leilão de veículos, o que o comprador procura é basicamente um pacote que eu junto, que é o seguinte: boa mercadoria, com boa procedência, com boa documentação. Tá? Por isso, hoje você vê que a participação das pessoas, até de particulares em leilão, cresceu muito. Lógico, existe aquele estigma ainda que leilão, documentos demora, isso e aquilo, mas a coisa vem mudando bastante. Todos os bancos financeiros têm transferido os carros para o seu nome antes de leiloá-los. Então, no final das contas, você vê que está crescendo bastante o interesse do público geral em leilão de veículos. Você hoje é uma pessoa conhecida no Brasil inteiro, através dos congressos nacionais, dos congressos internacionais, e hoje como presidente do Sindicato dos Leiloeiros do Estado de São Paulo, como é que você vê esses relacionamentos seu com o Brasil? Passos, nós basicamente começamos há uns 10 anos atrás esse relacionamento, né? Tivemos o primeiro congresso, foi em Curitiba. Nesse congresso eu não estive presente, mas no seguinte, foi em Recife, eu estive presente. A realização desses congressos foi muito importante para a nossa categoria, inclusive com um apoio muito grande. Eu não digo nem apoio, eu digo que foi o responsável por retomarmos esses nossos congressos, foi o jornal Primeiro Lance, na sua pessoa, que se empenhou bastante nessa reunião dos leiloeiros do Brasil todo. É importante esse tipo de convênio que a gente faz, conhecer os outros leiloeiros dos outros estados, porque você troca bastante ideias, você troca informações sobre clientes. Tem muitos clientes em comuns que os leiloeiros do Norte, Nordeste e Sul atendem com a gente. Então é uma troca de experiência muito grande e é importante você conhecer todos os leiloeiros, até porque quando se fala de legislação de leilões, a gente fala a legislação federal, ou seja, qualquer coisa que tenha que ser feita nível Brasil, portanto todo mundo tem que estar sincronizado, todos os presidentes dos sindicatos. Hoje, então, você como presidente do Sindicato dos Leiloeiros do Estado de São Paulo tem levantado, inclusive, uma bandeira importante, que o seu sindicato está legalizado, não é isso? Você tem, então, levantado a bandeira do Brasil inteiro, inclusive, e arrecadações de informações, tudo passa por aqui. A gente fala de sindicato legalizado. Nosso sindicato é reconhecido pelo Ministério do Trabalho desde 1957, se eu não me engano, e é importante que todos os sindicatos tenham sua legalização, todos eles, alguns outros que não têm ainda, estão em fase de legalização. E é importante a gente ter toda essa documentação firme, porque quando a gente pleiteia alguma coisa junto ao governo, você precisa estar com tudo isso em ordem. Então, assim, tem sindicatos mais novos, os sindicatos sendo fundados agora, inclusive, e a gente defende esses novos sindicatos que serem criados, né? Porque com isso, assim, você vê, o Brasil inteiro, hoje nós somos basicamente restritos a 7 sindicatos. Então, assim, é uma classe pequena, com poucos sindicatos. Então é importante que todos os estados cresçam, cada estado tenha o seu sindicato. Se for possível, a gente sabe que tem regiões que são estados menores, também
o número de leiloeiros não comportaria ter um sindicato exclusivo, não é? Mas é importante todos os sindicatos estarem legalizados para a gente ter força quando a gente for pleitear alguma coisa junto ao governo. Eu tenho conversado com muitos leiloeiros, eles têm observado a tua postura diante do Sindicato dos Leiloeiros do Estado de São Paulo. E as pessoas te respeitam muito, gostam muito dessa tua postura. Como é que você vê essas pessoas? Pastor, na verdade é o seguinte, esse cargo de presidente de sindicato não deixa de ser um cargo político, né? Você tem que... Não adianta, você não vai nunca agradar gregos e troianos. O que você tem que ter é consciência das ações que você está tomando. Você nunca vai agradar a todos, isso é fato. Agora, o importante é você agir com verdade e honestidade. Então, assim, às vezes a gente ouve muitas críticas. Por que você não fez isso? Bom, eu tenho que tomar uma decisão entre uma e outra. Eu tomo da maneira que a gente entende como correta, né? É que eu disse, eu estou hoje como presidente do sindicato, é um cargo que eu não vou perpetuar. Espero que no futuro tenhamos outros leiloeiros interessados e capazes e aptos a ocupar esse cargo. Então, assim, é uma profissão que nós estamos nisso há 26 anos. É um assunto que eu já disse, corre em minhas veias. Então, eu acho assim, a gente faz a coisa em prol da categoria, a gente doa o nosso tempo para a melhoria da categoria. Agora, é óbvio que hoje, assim, quando você não ouve muitas críticas, você imagina que sua gestão está sendo boa. Então, dentro disso, óbvio que a gente ouve sempre crítica, tem aqueles que não vão se agradar nunca com nada, mas assim, é uma profissão que eu digo, isso aqui não é para quem quer reclamar não, é para quem quer trabalhar. E o mercado está aberto, é para todo mundo. Agora, o que nós temos que fazer nós temos uma legislação, nós temos que acompanhar essa legislação, nós temos que exigir que as licitações sejam feitas dentro da nossa legislação. Isso é o mais importante. Então, assim, fez alguma licitação fora da nossa legislação, o sindicato tem impugnado essas licitações, defendendo sempre o interesse do leiloeiro em geral, e não especificamente de qualquer pessoa. Como é que foi herdar o sindicato do Luiz Fernando de Abreu Sodré Santana? Pois é, o Luiz Fernando ele ocupou o sindicato por 9, 10 anos, e nesse período todo eu fui o vice dele, né? O suplente, na verdade. E o Luiz Fernando é o que eu sempre comentei com todos os leiloeiros. Ele cuidou muito dos problemas macro. Eu digo o sindicato tem problema micro e macro. O que são os problemas macro? Macro é justamente tentativa de mudança de legislação. Toda hora existe sempre algum deputado, algum senador apresentando alguma coisa, visando mexer na nossa lei. Então, o Luiz Fernando ele cuidou muito disso. Nesse tempo todo, ele cuidou dos problemas macro. E graças a isso, hoje, nossa profissão está garantida, nosso decreto-lei está em vigor. Graças a essas atitudes, esse tempo que ele perdeu cuidando das coisas macro. Hoje eu estou dando uma sequência no trabalho, e é o que eu digo, hoje basicamente eu cuido mais um pouco dos micros. O micro são aqueles assuntos que aparecem no dia a dia de todo mundo, e que todo mundo vê e incomoda. Mas eu digo o seguinte, o micro não existiria se o macro não fosse cuidado. Então por isso que é muito importante, eu sempre passei isso para os nossos colegas, né? Que às vezes nos citavam que sentiam falta do sindicato algumas coisas, eu dizia, não, o sindicato não é que não está fazendo nada. Tem muita coisa importante que está sendo feita que vocês não sabem. Infelizmente o leiloeiro hoje, ele está cuidando do dia a dia, ele está vendo licitação, ele não está sabendo o que está acontecendo em Brasília, o que estão querendo fazer com a nossa profissão, o que estão querendo mexer na nossa lei. O leiloeiro, acho que nada acontece. Então eu fiquei 9 anos como vice do Luiz Fernando, acompanhei tudo que ele fez, eu fui o divulgador das coisas que ele fez, e hoje no sindicato eu estou mais tranquilo para cuidar dos problemas micro. O que são os micro? São aqueles do dia a dia. Então hoje talvez eu pareça um presidente mais atuante, porque são aqueles problemas do dia a dia que eu estou cuidando que está todo mundo vendo. Mas eu volto a citar, se os macros não fossem cuidados, os micros não existiriam. Finalizando, Edu, o que você teria para dizer para o seu público comprador, para o seu público cliente, para os seus comitentes, para os seus compradores? Aqui vai uma dica em geral de leilão, né? Isso eu costumo sempre dizer. Leilão é uma modalidade de venda a mais transparente, a mais segura. Os bens que são vendidos têm origem,
geralmente são de grandes empresas, bancos, financeiras. Agora, isso não muda nada quanto à verificação do que está sendo comprado. Ou seja, o comprador tem que verificar o que está comprando, tem que visitar em loco o bem que ele quer comprar. Esse negócio de comprar, eu digo o seguinte, leilão pela internet hoje facilitou muito a vida de todo mundo. A pessoa vai, ela olha a foto, ela vê a informação pelo site, ela vê que ela pode dar lance pelo site, ela vê a foto pelo site, então ela se acha apta a comprar. Só que assim, volto a dizer, leilão, as vendas são irrevogáveis. Vocês não aceitam as desistências posteriores. Portanto, assim, quem compra por foto, eu volto a chamar a atenção, vá verificar em loco o que está sendo comprado. As informações, as fotos são meramente ilustrativas, né? Eu ouço a turma falar, nossa, como o carro fica mais bonito na foto. Pois é, então vai visitar, né? A informação é muito importante a pessoa ter em loco, saber o que está comprando, tirar qualquer dúvida antes do leilão, liga para o leiloeiro, liga para o escritório, ele vai esclarecer as dúvidas. Então, assim, o leilão é uma ótima oportunidade, muito bom, mas todos os cuidados devem ser tomados. Inclusive leilão de imóveis também, né? Sim, leilão de imóveis também, ou seja, no caso de leilões judiciais, ou até leilões que existam penhoras sobre os imóveis, lê atentamente o edital, dá uma olhada no processo, vê como está isso, consulta o seu advogado para saber quais são as providências que ele vai ter que tomar depois dessa arrematação. Então, os imóveis geralmente são vendidos desocupados, a desocupação por conta do comprador. Assim, você tem que ler, saber o que está comprando. Você não pode entrar de gaiato no negócio. Presta atenção, lê o edital, vê o processo, se for um caso judicial. Se não for judicial, consulta o leiloeiro por qualquer dúvida. Compra quando tiver certeza do que está comprando e das providências e deveres que deverão ser tomados posteriormente à arrematação. Ok. Edu, vamos aproveitar o ensejo. Gostaria de saber do seu apoio à Federação dos Leiloeiros do Brasil, a Febralei. A Febralei ela foi fundada há 2 anos atrás no nosso congresso de Foz do Iguaçu. Eu hoje ocupo o cargo de diretor tesoureiro da Febralei. O nosso apoio é total, ou seja, os leiloeiros têm que ter a sua federação. Ela também está em processo de legalização, de documentação. E nós aqui em São Paulo temos dado todo o apoio. Eu acho que o Estado de São Paulo está um passo à frente disso tudo, por nosso sindicato já ser reconhecido há muito mais tempo pelo Ministério do Trabalho. Então nós estamos apoiando e participando em tudo que é necessário. Nosso apoio é total à Febralei. Ok, então, obrigado. Estamos então terminando aqui a matéria com Eduardo Boiadian, presidente do Sindicato dos Leiloeiros do Estado de São Paulo, leiloeiro oficial do Estado de São Paulo, para o jornal Primeiro Lance Web. Muito obrigado, Edu. Obrigado pela oportunidade e um abraço. Sucesso.